É... Tô dizendo, você está gravando a reunião. Tô gravando, e ninguém vai ligar a câmera e fazer coisas obscenas, hein? Galera, corrente elétrica, tá bom? Só para recapitular, por quê? Porque o exercício lá ele traz muita coisa de corrente elétrica, lembra? Então, corrente elétrica, né, é como se fosse o fluxo. Ai, que merda. Tá, eu falei palavrão. Ai, que caca, né? É como se fosse o fluxo dos elétrons, né, que passa pelo fio. Tranquilo? Então, aí você tem que a corrente elétrica inicialmente é dada por ΔQ sobre ΔQ, tá bom? A quantidade de carga dividido pelo tempo, ok? Então, é a quantidade de carga que vai passar naquela seção ali, tá bom? Aí lembra que teve a Guerra das Correntes, né, entre Nikola Tesla e o Edison Thomas, ok? Um queria corrente alternada, outro corrente contínua, tá bom? Até teve queima de elefante e tal. E aí os dois jeitos, né? A gente sabe que para calcular a quantidade de carga, que é o ΔQ, a gente pode usar o N, que é o número de elétrons, vezes o E, que é a carga elementar, né? Então aí é só um outro jeito, ok? E aí temos os dois sentidos da corrente, né? Que é o sentido real e o sentido que é adotado, ok? Porque lembra que a corrente elétrica foi descoberta antes de ser descoberto o elétron, né? Então eles não sabiam mais ou menos como funciona, ok? Lembra que a unidade de medida de corrente elétrica é ampere, tá bom? É o ar. Aí um exercício leve, tá bom? Calcule a corrente elétrica em uma seção de reta de um fio condutor que passa por essa seção um número de 2,5 vezes 10 elevado a 18 coulombs de elétrons por segundo. Então, a cada segundo passa aquele valor de elétrons, ok? Como você faz? N vezes E dividido por ΔT, tá bom? N é o número de elétrons, ele colocou ali, ó, 2,5. E tá ali, 1,6. ΔT é quanto? 1, né? Porque por segundo, ok? Fazendo os cálculos, 4 vezes 10 a menos 1, também conhecido como 0,4, ok? Outro exemplo tudo tranquilo, né, gente? Para você ver como é fácil, ó. Supondo que é possível contar o número de elétrons que passa por uma seção de reta de um condutor metálico submetido a um ADDP. Verifica-se que passa uma quantidade de carga elétrica de 3,6 vezes 10 a menos 21 coulomb em 1 minuto, tá bom? Essa é a condição dessa. Se passa em 1 minuto, agora você já sabe, né, que você tem que tirar esse 1 minuto e transformar ele em segundos, ok? Que vai dar 60 segundos, né? Não é fácil, né? 3,6 dividido por 6 por 60, né? Vai dar 0,006, então dá 6 vezes 10 elevado a 19 ampere. É tudo essa pegada mesmo, é fácil, tá bom? Não vai ter dificuldade. Agora aqui, ó, esse daqui já tem uma dificuldade elevada, por quê? Porque ele fala durante 4.000 milissegundos, você já tem que tirar aquele mili, tá? Mas o mili, fácil, né? A gente vai tirar o mili, vai ver que é 10 elevado a menos 3, é a mesma coisa que dividir por 1.000, 4 segundos, ok? Só está aí para deixar você confuso, tá bom? 8 ampere, tudo tranquilo. Galera, isso que eu falo, ó. As contas é fácil, são simples, tá bom? Circuitos elétricos, essa é o grande tchan da aula, tá? Porque depois a gente vai começar a trabalhar com circuitos elétricos, ok? Mas por enquanto não, por enquanto suave, ok? E Sassá, Oi, o que você falou? Você falou do 4 mil milissegundos dividido por mil fica 4 segundos? fica, Ah, tá. Obrigada. nada. É só vocês lembrarem daquela tabela que eu dei para vocês, tá? De que tem o Mzinho, essas coisas aí,
o K, o G. Tem que sempre ter aquela tabela em mente, tá bom? Os mais usados são o milli, o nano, o quilo. Acho que é esses. Esses são os que a gente mais usa. Ah, o micro, tá bom? São os que a gente mais usa. A aula passada a gente ainda falou sobre a lei de Ohms, tá? Que também tá embarcado aqui. Só um resuminho por cima aqui. A gente falou do Ohms, tá aí a primeira lei de Ohm, né? Determina a diferença de potencial entre dois pontos do resistor, ok? E ela é dada por U ou V, né? Dependendo, igual a R vezes I. Lembrando que o U ou V é a tensão, tá bom? Tensão é só fácil, é medida de voltagem. O R é o resistor, tá bom? E o I é a corrente, tá bom? Lembra que quando ele passa por um circuito, ó, o que acontece? O V libera uma tensão, porque ela libera uma tensão, uma corrente ali está ali 120 volts, tá bom? Vai ir pela corrente até chegar no resistor. Quando chegar no resistor, aí sim você faz o cálculo, ok? E aí são os modos de fazer o cálculo, né? Lembra que para você fazer o cálculo, o que que você faz? Você tampa o que você quer. Se você quer o I, ali está representado pela letra azul, tá? Tampa o I. Vai colocar I igual ao V, ficou o V em cima do R, tá bom? Tudo fácil, galera. Ó. Essa não tem dificuldade, né? O exercício fácil, um resistor iônico de sua resistência é igual a 10 ohms, tá bom? Esse, esse, essa ferradoria é um ohm, tá? É atravessada por uma corrente elétrica de 1,5 ampere. Determine a queda de potencial, tensão, que uma corrente elétrica sofre ao passar por este resistor, ok? Hum, Difícil, não, né? Eu quero a queda de potencial, tensão, tá bom? Tensão você cobre o V, então vai ficar R vezes I, ok? Aí é só multiplicar os valores. Galera, a primeira lei de Ohm é fácil. Quando cair, é obrigação acertar, tá bom? Enem tá chegando, depois do Natal, mas tá chegando, beleza? Quando você estiver lá comendo seu peru no Natal, botando o peru para dentro, o que que você vai lembrar? Ó, a lei de Ohm, eu tenho que acertar, ok? Aqui é a mesma coisa, ó. Qual é a dificuldade desse exercício? É o K, né? Tem ali, ó, 2 kilo ohm. O quilo você tem que lembrar naquela tabela lá. O quilo é... Ai, deixa eu ver, professor. O quilo é 10 elevado à terceira. É isso aí, tá bom? Olha lá, eu quero a corrente elétrica. 10 elevado à terceira, embaixo. Oh. Não usa o cálculo da 10 à terceira. Leva ele junto, tá bom? Pronto. Acabou. Ou, se o exercício não tiver 4,5 vezes 10 à terceira, você vai ter que abrir ele e ver quanto que ele vale, tá bom? Tem um exercício que eu acho que eu deixei em... Não sei se eu deixei em miliampere, hein? Tem que ficar de olho nessas pegadinhas minhas aí, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixei em miliampere, hein? Então você tem que ficar de olho, porque você vai achar a resposta, vai olhar lá, vai chegar lá e vai ver. Ah, 0,04, 0,045. Pronto, vou colocar isso daqui. 45. Tem que ficar de olho nessas pegadinhas, hein? Lembra que a gente ainda pode relacionar a lei de Ohm com potência, tá? Potência a gente viu naquela aula de como calcular energia elétrica, ok? Então, muitas vezes, só a gente saber na corrente do aparelho e o quanto a gente saber na corrente do aparelho e qual a tensão que sai da tomada, a gente consegue descobrir a potência que aquele aparelho gasta, ok? Aí temos o ferro, né? Passando lá de 25 ohms, 22 ohms, tá bom? Ligado a 220 volts. Qual a corrente que passará no cabo, tá bom? Usamos lá a conta. A corrente é 10 ampere e a potência é de 2.200 watts, tá bom?
Lembra que para calcular isso daí para energia elétrica, a gente transforma esse watts em quilowatts, né? Como é que faz isso? Pega o 2.200 e anda com a vírgula. Ou divide por 1.000, tá bom? Fácil, fácil, né? Aí temos aquele outro exemplo lá que o tamanho do exercício assusta, né? Mas era só fazer uma divisão simples, ok? Tranquilo, galera? Não tem dificuldade. A segunda lei que é mais difícil, né? Por quê? Porque aí ele já entra a questão de resistividade, né? Aí tem o comprimento do fio, a área do fio, né? Aí entra como o fio tem que ser grosso, tem que ser fino, tá bom? Não se encaixa nos resistores da primeira lei. Por quê? A primeira lei tinha que ser um resistor único, tá bom? O que significa resistor único? Significa que aquele resistor não vai liberar a energia elétrica em forma de outro tipo de energia, por exemplo, calor, ok? Aqui já libera, hein? Então, por isso que a gente precisa saber o comprimento do fio e a largura, ok? Porque aí a gente vai saber se vai liberar ou não. Se dá certo, tá bom? Esse exercício também é conhecido como R é igual essa daqui, ó. Rho, tá bom? Rho vezes L dividido por A, né? Junta tudo dá Rho, né? É isso aí. Tranquilo? Nada difícil, né? Aqui eu lembro que eu mostrei para vocês, né, como é que acontece, ok? Você tem um resistor, vai passando as correntes elétricas, então, aí lá dentro tem os átomos, ok? O que acontece? Vai ter a corrente elétrica, vai acabar batendo com os átomos, tá? Por isso que aquele símbolo é o que representa, parece um símbolo de coração, né? É o que representa a coisa, tá bom? E aí, para calcular, a gente usa a área e o comprimento, tá bom? Lembra que a área é πr ao quadrado, tá bom? Porque é circular. Para você achar se casa deu R, tá? E a resistividade de cada material é diferente, tá bom? Prata, cobre, alumínio, tá bom? E aí uma coisa interessante, sabia que por isso que geralmente a prata, o ouro, o bronze vale mais do que o cobre e o alumínio, ok? Porque eles têm uma resistividade melhor para ser trabalhada, ok? Você sabia que o ouro é um dos metais da Terra com melhor condutividade elétrica. Então, para trabalhar com ouro para fazer várias coisas é uma das melhores coisas, né? Por isso que geralmente uma espaçonave gasta tanto, porque usa muito material de ouro e cobre, né? Um fiozinho de ouro, um material. Porque a condutividade tem que ser grande, ok? Tem que ter uma resistência boa, né? É... Olha lá, o quartzo, tá bom? Quartzo também é um material enorme. Aí eu botei um exemplo, tá? Só para vocês verem. Não é difícil, é fácil, tá? A diferença é que agora é muito cálculo. Então agora o bicho pega, tá bom? Mas é fácil. Gente, vamos lá. Façam os exercícios, ok? Vamos lá, façam os exercícios. Eu não sei como é que eu vejo aqui.